Ascensão do Senhor. Jesus sobe aos céus. Mas eu pergunto, subiu dando tchau ou subiu chamando? Pode parecer uma pergunta boba, mas como eu sempre digo, desconfie das perguntas bobas, porque de bobas elas não têm nada. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração. Estamos começando mais um vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo. Estamos chegando à festa da Ascensão do Senhor, como acabei de dizer. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós ouviremos na primeira leitura desse domingo, Jesus teria permanecido com seus apóstolos ainda 40 dias depois da sua ressurreição. No 40º dia, foi elevado aos céus. De maneira que 40 dias depois da Páscoa, então nós celebramos a Ascensão do Senhor. Se a gente for contar exatamente 40 dias, não daria no domingo, daria na quinta-feira. E como efetivamente muitos países celebram mesmo a Ascensão do Senhor na quinta-feira, né, da sexta semana da Páscoa. Nós no Brasil, como em outros países também é costume, em vários outros países, nós transferimos essa festa para o domingo seguinte, né? O que seria o 7º domingo da Páscoa, para nós é a Ascensão do Senhor, para que a gente possa celebrar com todo o destaque que esse fato da nossa fé merece. Pois bem, gente, quando a gente fala de Ascensão do Senhor, e ao ouvirmos a palavra de Deus na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, como já disse, nós podemos imediatamente pensar numa ascensão, assim, quase que cena de filme, né? Os discípulos estão ali conversando com Jesus e de repente ele começa a subir, que nem um foguete, né? A gente está tão acostumado com essa cena que pode ser que a gente nem levante nenhum questionamento, né? E que questionamento que a gente poderia levantar? Uai, gente, se o homem subiu que nem foguete, para onde que ele foi? Será que foi morar na Estação Espacial Internacional? Foi morar na Lua? Será que aqueles robôs que estão andando agora em Marte viram Jesus passar? Ele está voando por aí? Pode parecer uma pergunta assim quase boba ou desrespeitosa da minha parte, não é minha intenção desrespeitar, é fazer pensar, né? Mas há algo a se refletir. Mas peraí, como é que ele subiu? Como assim? Subiu para onde? E aí, gente, se a gente começa a aprofundar essa conversa, né? E para tirar a dúvida, resolve, por exemplo, ir consultar outros textos bíblicos, a gente vai começar a dar um nó na cabeça. Porque, veja, nós ouviremos na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito, tudo indica, pelo mesmo autor do Evangelho segundo São Lucas, né? Então Lucas escreveu as duas obras. Tanto que no início da primeira leitura nós ouviremos, né? Ele fala assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de escrever tudo o que Jesus fez. Qual que é o primeiro livro que ele está falando? É o Evangelho de Lucas. Mas olha que doideira, o final do Evangelho de Lucas, Lucas 24, se eu não estou enganado, ele fala que Jesus subiu aos céus no mesmo dia da ressurreição. E agora, no outro livro que ele escreve, ele fala que Jesus subiu depois de 40 dias. O que aconteceu? Será que ele errou e não deu tempo de editar lá no primeiro livro? Mais coisas. Se a gente vai nos evangelhos, a gente vai encontrar informações diferentes também. Como Lucas eu falei já, né? Lucas subiu aos céus no mesmo dia. Para Marcos também. Mateus e João nem sequer falam de ascensão. O Evangelho segundo Mateus termina com Jesus não em Jerusalém, como os outros falam, mas na Galileia. Ele manda os discípulos irem para frente na Galileia, é lá que ele iria encontrá-los. E sobre um monte, Jesus fala para eles assim: ide, batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estarei convosco até o fim dos dias. Pum! Acabou o Evangelho. Não fala de ascensão, não fala de nada. O Evangelho segundo João termina logo após aquele diálogo de Jesus com Pedro, né? Pedro, tu me amas?
o evangelista faz um fecho, né, dizendo que tudo que Jesus fez poderia ser escrito muito mais, parará, pum, acaba o evangelho, não fala de ascensão. E aí você pode pensar, mas e aí? Quem é que está com a razão? Como assim? Subiu para o céu ou não subiu? Se subiu, onde que está? E foi no mesmo dia ou não foi? Essas perguntas todas, gente, são perguntas possíveis, mas eu acho que a gente precisa ter muito claro o seguinte, sabe? Antes de a gente tentar responder o que a Bíblia é bom a gente ter claro o que a Bíblia não é. A Bíblia não pretende ser um livro de história, como a gente entende história hoje, né? Como uma ciência que se faz com documentos que comprovam que um fato histórico X aconteceu. A Bíblia não pretende ser um livro de ciências que vai explicar exatamente como que Deus criou o mundo. A Bíblia não é sequer um jornal que tem a obrigação de trazer informações precisas. Os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Se a Bíblia não é isso tudo, o que a Bíblia quer ser? A Bíblia, inspirada pelo Espírito de Deus, através da escrita de pessoas que viveram num período e numa cultura bem delimitada, quer nos trazer ensinamentos de teologia, né? Quer nos dizer, no sentido mais puro do que significa a palavra teologia. Teologia pode ser traduzido como uma palavra sobre Deus, né? A Bíblia quer nos trazer algo do mistério de Deus, mas contando isso de maneira variada, porque é um livro que foi escrito ao longo de séculos, né? E que traz gêneros literários dentro de si variados. Então a gente não pode cair no erro, e é um erro grave, de tomar tudo que está na Bíblia ao pé da letra. Porque se a gente for fazer isso, se a gente for esse caminho, a gente vai encontrar esse problema que eu acabei de mostrar para vocês. Os textos não estão concordes entre si, cada um está falando uma coisa. Então, isso deve ser motivo para a gente desautorizar a palavra de Deus? Não. É só a gente entender que é preciso fazer uma interpretação, né? Ou, para usar uma palavra mais chique, né? Fazer uma hermenêutica. Tentar entender mais do que simplesmente o que o texto diz ao pé da letra, tentar entender o que o texto quer dizer. Então, a essas perguntas todas, né? Subiu 40 dias depois ou subiu no mesmo dia? Subiu de Jerusalém ou subiu da Galileia? Subiu mesmo ou não subiu? Né? Fez um movimento de foguete para cima? São perguntas cujas respostas não são importantes, né? Importante mesmo é o que o texto quer dizer. E o que o texto quer dizer? Bom, em primeiro lugar, que Jesus Cristo, sendo Deus eterno, que vivia junto do Pai, em dado momento, assumiu um corpo humano, que nem o meu e o seu. Deus assumiu matéria, fez-se carne, como diz João 1,14, né? E fazendo-se ser humano, tendo um corpo, esteve, por assim dizer, preso a um lugar e a um tempo específicos. Veja, eu tô aqui, tenho um corpo, né? Bem grande, por sinal. Mas estou preso a um tempo e a um lugar. Eu não posso visitar o ano de 2036, né? Eu não posso estar ao mesmo tempo que estou aqui, estar em Viena, né? Não, eu estou preso a um lugar, é um tempo. Então, isso significa, voltando, né, que Jesus, ao se encarnar, Deus assumiu em Jesus uma condição temporal, né? Ele estava ali, essa é a primeira coisa. Mas em um dado momento, Jesus deixou de estar fisicamente presente no meio dos seus discípulos. Pois bem, olha que coisa interessante. Nós, na nossa convivência, podemos enfrentar, às vezes, algumas situações de presença-ausência.
Um casal, por exemplo, que está em crise. Às vezes os dois podem estar juntos, dormem juntos, acordam juntos, têm atividades juntas, mas às vezes um sente que o outro não está ali, né? É uma presença, que estão ali fisicamente, mas a cabeça e o coração estão em outro lugar, é a ausência. Pais e filhos às vezes passam por isso, podem até estar dividindo a mesma mesa no almoço, mas o pai ou a mãe percebem que o filho está com a cabeça em outro lugar, tá? Como a gente diz, só de corpo presente. As presenças, ausências, são doídas muitas vezes, né? Mas por outro lado, às vezes a gente encontra o contrário. Ausências, presenças. Quando meu pai morreu, já tem alguns anos, eu já até esqueci, acho que 6, 7 anos. Eu estava conversando com um amigo sobre coisas que eu lembrava do meu pai. E esse meu amigo me falou assim: Fernando, só morre quem não presta. Eu achei a frase tão esquisita que no início eu até achei que ele estava me ofendendo. Só morre quem não presta, meu pai morreu, logo meu pai não presta. E aí depois ele me explicou e aí eu entendi e passei a concordar. Quem presta, quem a gente gosta, quem marcou a gente, mesmo depois da morte, parece que a pessoa não morreu. Tem muitas pessoas que com quem eu convivi, que já não estão mais aqui fisicamente presentes entre nós, mas às vezes eu tenho a nítida impressão que a pessoa vai entrar pela porta a qualquer momento, porque estão muito vivas na minha cabeça, no meu coração. Coisas que a pessoa falava, comidas que a pessoa gostava, música, livros, parece que trazem a pessoa muito presente. É uma ausência, porque a pessoa não está mais ali, mas é uma presença muito forte e muito sentida, e que não está mais presa a um corpo, presa a um tempo e a um lugar. A gente leva essa presença com a gente em qualquer lugar, e a gente leva essa presença em qualquer tempo. Passam-se anos. Eu fui tentar lembrar quantos anos que meu pai morreu, agora eu não lembro, porque na minha cabeça parece que não aconteceu, parece que está aqui, né? Parece que eu vou voltar para Itapetininga e vou encontrá-lo. Essa comparação, a gente poderia adaptá-la àquilo que a gente estava falando sobre Jesus Cristo. Por um tempo ele esteve fisicamente presente com os seus apóstolos, mas depois de sua ressurreição, a sua presença deixa de ser física, limitada a um só tempo e a um só lugar, para ser uma presença divina. É diferente dessa que eu falava, a gente pode só comparar mesmo, né? Mas Jesus deixa de estar presente em um só tempo e lugar para estar presente em todos os tempos e em todos os lugares. A festa da Ascensão, então, gente, mais importante do que simplesmente a gente ficar levantando esses questionamentos, subiu ou não subiu, quando que foi, é a gente entender que em um dado momento Jesus deixou de estar fisicamente presente. E se isso aconteceu no dia da ressurreição, ou se foi 40 dias depois, não vem tanto ao caso. Como questão assim mais de curiosidade, né? Há muita gente que crê que logo após a ressurreição, Jesus glorioso, depois de manifestar a sua ressurreição, já ascendeu, né? já deixou de estar fisicamente presente com os seus apóstolos, né? Tornou-se uma presença ressuscitada, uma presença diferente. Bom, a gente podia entrar nisso muito longamente, mas eu vou voltar ao texto bíblico para a gente poder pegar algumas coisas para a nossa vida, né? Só uma reflexão inicial. Pois bem, nós ouviremos duas narrativas diferentes da ascensão do Senhor. Na primeira leitura a gente vai ouvir uma, tirada dos Atos dos Apóstolos, e no Evangelho a gente vai ouvir outra, tirada do finalzinho do Evangelho segundo São Marcos, que é o capítulo 16, de 15 a 20. Eu não vou ler os dois textos, gente. Eu acho que seria bom você ler e refletir um pouco sobre isso e sobre mais algumas coisas que eu vou falar até o final do vídeo.
Mas essa narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos, em que se conta que Jesus foi arrebatado ao céu, não pode ser lida ao pé da letra, pelas razões que eu já falei, né? Mas, se nós lermos um outro texto do Antigo Testamento, antes de lermos Atos 1, na primeira leitura, nós vamos perceber da onde que Lucas tirou essa narrativa de Jesus ser levantado para os céus. Eu estou me falando do segundo livro dos Reis. Eu anotei aqui a citação. Capítulo 2, versículos de 9 a 15. Não precisa ir lá não, se quiser você pode ir, mas eu vou contar, né, o que se conta nesse pedaço. O segundo livro dos Reis fala do final da vida do profeta Elias, que foi um profeta muito poderoso e muito respeitado, né, no Antigo Testamento. E o profeta Elias, quando chega no fim da vida dele, Deus suscita no coração dele que tinha chegado a hora de ele partir desse mundo. E então ele chama o discípulo dele, Eliseu, para acompanhá-lo até um determinado lugar. E eles vão. E nesse momento, Eliseu se dá conta que Elias vai ser arrebatado por Deus, né? E de fato, enquanto eles estão conversando, vem uma carruagem de fogo que desce do céu e rapta Elias para levá-lo para junto de Deus. Enquanto Elias subia, Eliseu, seu discípulo, pedia, né, a ele que desse uma porção, uma dupla porção do espírito dele, de Elias, para que ele que tinha ficado ali na terra, Eliseu, pudesse ser pelo menos um pouco daquilo que Elias foi. E Elias deixa cair o manto que ele usava, Eliseu o recolhe, e esse gesto parece que marca o início do discipulado, ou melhor, da missão de Eliseu. Então repare, um discípulo vai com seu mestre a um determinado lugar, ele é arrebatado e encerra-se a missão daquele profeta. Mas, ao mesmo tempo que acaba a missão do profeta, começa a missão do discípulo. Agora, olha para aquilo que os Atos dos Apóstolos falam do momento que Jesus é arrebatado. Ele fala para os discípulos não se afastarem de Jerusalém, dá algumas indicações, e logo Jesus é arrebatado, que nem Elias. Só que o que os discípulos fazem? Eles começam a missão imediatamente? Não. É preciso que os anjos falem para eles assim, olha, para que vocês estão olhando para cima? É para baixo que vocês têm que olhar. Como quem diz, agora a missão cabe a vocês. Vocês que agora, se por um lado Jesus não tem mais mãos e pernas fisicamente ali junto dos seus discípulos para agir, as mãos, as pernas, a boca e o coração de Jesus somos nós. É através de nós que Jesus continua a sua missão. Então aí que tá, gente, né? Quando Lucas escreveu esse texto, as comunidades estavam numa crise brava, porque eles sabiam que Jesus tinha prometido que voltaria. Só que chegou um tempo que, passados alguns anos, o pessoal começou a duvidar disso. Falou assim, gente, mas esse homem falou que ia voltar e não voltou coisa nenhuma, né? E começaram a desacreditar. E através desse texto de Lucas, a gente percebe que, na verdade, a ressurreição, a ascensão de Jesus, né, a sua ausência física aqui do meio de nós, não marcam o final da história, né? Marcam o começo da nossa missão, o começo da construção do reino. E é por isso que eu falei, Jesus Cristo não sobe dando tchau pra gente, falando assim, gente, acabei meu trabalho, agora vocês se viram aí. Não, agora ele sobe, mas sobe chamando a gente. E como é que a gente sobe, né, para uma existência superior, melhor?
vivendo do jeito que ele viveu. Na semana passada a gente ouviu, né, muito profundamente Jesus falar que a gente precisa amar do jeito que ele amou. É isso que é subir na vida, sabe, gente? É para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fomos batizados, para continuar a missão de Cristo, essa missão de encharcar o mundo de Deus, né? Bom, nesse sentido, quando a gente então vê que, por exemplo, nos evangelhos, alguns falam que Jesus subiu ao céu no mesmo dia, né? Mas Lucas fala de 40 dias, esses 40 dias têm uma carga simbólica, né? O número 40 na Bíblia, você sabe, a gente já conversou sobre isso, é um número muito simbólico. Muita gente diz que é um número que significa discipulado, aprendizado, né? Mas eu gosto muito de uma outra comparação. Uma gestação humana geralmente dura 40 semanas, né? Ou 40 luas, como você preferir. Então é o tempo da gestação mesmo. Quando Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto para se desintoxicarem daquele esquema de opressão em que eles viviam, para que eles pudessem chegar numa nova terra e ser um povo diferente, que não reproduzisse simplesmente aquela escravidão que viram lá no Egito. Deixaram de ser escravos para agora serem donos de escravos. Não, precisavam ser gestados, nascer de novo. O próprio Elias passou 40 dias no deserto. Jesus também passou 40 dias no deserto antes de iniciar a sua missão. E os apóstolos passam também esses 40 dias. Então, eu disse que é um número simbólico porque essa gestação deles para a missão, para o anúncio, não se deu ali logo após a ressurreição de Jesus apenas. Todo o tempo que eles passaram com Jesus foi um tempo de preparação, foi um tempo de gestação. Esses 40 dias, então, é um símbolo de todo o tempo que eles viveram com Jesus. Para, então, depois da ausência física de Jesus, eles começarem a se tornar outros Cristos na Terra. No Evangelho segundo São Marcos, a gente vai ouvir ainda algumas coisas que são interessantes, sabe? Porque Jesus diz duas coisas que eu quero destacar, né? Entre as possíveis, né, de serem destacadas, são muitas, mas a primeira delas, Jesus primeiro manda que eles anunciem o Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho a toda criatura, por um certo período da história da igreja, foi entendido como convertam todo mundo. Quem não converter, a gente desce porrada, né? E ainda mais se a gente levar assim muito uma leitura um pouco torta, né, do que está escrito logo após. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ao assumirmos a missão de sermos outros Cristos na Terra, nós vamos anunciando um jeito diferente de ser, uma vida pautada no amor. E isso que é anunciar o Evangelho, a gente anuncia com a vida. Se haverá alguma conversão ou não, isso não depende de nós, depende do Espírito Santo tocar no coração de quem vê o nosso modo de ser, né? A outra coisa que Jesus fala são os sinais que irão acompanhar aqueles que anunciam o Evangelho. Jesus fala da expulsão de demônios, de que o veneno das serpentes não vai fazer mal. A gente poderia interpretar isso ao pé da letra, mas se interpretar, então quantos de nós estamos expulsando demônios e bebendo veneno sendo ilesos? Eu desconheço. Então será que nós não estamos sendo bons discípulos? Ou será que a gente tem que entender esse texto de uma outra maneira? Porque sim, é possível expulsar demônios e beber veneno e sair ileso. Mas não o veneno físico da cobra que vai colocar na boca e vai engolir, né? Não estou falando dos rituais de exorcismo. Mas onde o Evangelho chega, onde a gente, com a nossa vida, testemunha tudo aquilo que Jesus ensinou, os demônios são expulsos. O demônio do egoísmo, a doença da maldade, o veneno de quem só gosta de pôr defeito nas coisas que a gente faz ou que a gente está fazendo pelo Evangelho. O Evangelho expulsa isso tudo, primeiramente de nós mesmos e segundo, dos lugares onde nós formos como embaixadores do Evangelho. Pois bem,
E é muito curioso, gente, que nesse momento como diz, da ascensão, a gente encontra ainda dúvidas nos corações dos discípulos e a gente pode se questionar, mas como é que esse povo ainda duvida, vendo Jesus ressuscitado diante deles, né, subindo aos céus? O texto fala que alguns ainda duvidavam, outros ainda não tinham sequer entendido do que se tratava o reino de Deus, porque vão perguntar para Jesus: mestre, agora que vais restaurar o reino de Israel? Ainda estão com a cabeça fixa de que Jesus é um rei, um revolucionário, um líder político. Por que eu acho que é interessante a gente notar esse comportamento dos discípulos? Porque é exatamente assim que a gente continua sendo, gente. Os discípulos parece que não queriam aceitar que a mensagem de Jesus agora cabia a eles, e a mensagem de Jesus é muito simples, é simplesmente amar, né? Então, para muita gente é difícil aceitar isso. A gente às vezes gostaria que Jesus fosse de outro jeito, que o evangelho fosse outra coisa. Esses dias mesmo eu vi uma fala de alguém que eu achei tão sintomática disso. Semana passada, vocês devem se lembrar, o evangelho foi muito sobre o amor, né? E uma pessoa escrevendo que o amor de Jesus não era ternura. O amor de Jesus era um amor viril, era um amor forte, porque se a gente for pensar em ternura, isso enfraquece o evangelho. Eu achei um absurdo sem tamanho. Eu não conheço nenhum amor mais terno que o amor de mãe. Você há de concordar comigo. E eu não conheço nenhum amor mais forte, mais valente do que o amor de mãe. Ternura não é fraqueza. Mas é curioso como a gente, às vezes, não aceitando isso, que a nossa vida deve ser pautada na ternura, a gente, por não aceitar isso, a gente fica aqui na mesma situação dos discípulos, que ainda não acreditam. E o que eu quero dizer com isso? E com isso eu vou terminando. Crer em Jesus ressuscitado não é simplesmente crer que um homem passou pela morte e ressuscitou e esse homem é Deus. É isso também, mas não só. Crer em Jesus ressuscitado é crer na sua mensagem, é crer que o jeito que ele ensinou a gente a viver realmente faz sentido e faz a gente mais feliz, e a gente vai divinizando a nossa vida na maneira como na medida que a gente vai vivendo como Jesus viveu. Sim, ele ascendeu aos céus, ele subiu, ele não está fisicamente presente aqui entre nós. A gente não sabe se Jesus está morando num apartamento em algum lugar por aí. Não, né? Ele não está. Mas ele está vivo em nós. E tanto mais estará vivo na medida que a gente for tentando viver do jeito que ele viveu. Então a festa da Ascensão, gente, não é a festa do tchau. É uma festa do começo. E aí que eu acho que essa poderia ser uma reflexão, né, uma tarefa para a gente ao longo da semana, de a gente se perguntar se de fato a gente crê na mensagem de Jesus. Se aquilo que a gente vê, né, está escrito nos evangelhos que a gente lê tantas vezes, se realmente aquilo faz sentido para a gente, se a gente está fazendo esforço de viver isso. Anunciar o evangelho a toda criatura, volta ao que o evangelho menciona, não é simplesmente a gente fazer isso que está fazendo aqui, né? Eu falando com você, ou você subir num púlpito para pregar. É a gente entender que evangelho é regra de vida. O que Jesus falou ali é para a gente viver. E aceitar que é daquele jeito que Jesus disse mesmo, né? Se Jesus nos manda amar, é para amar. Se Jesus nos manda para perdoar, é para perdoar. Se Jesus nos manda acolher a todos, o diferente, é para fazer isso. Se o Evangelho nos pede um caminho de ternura pela vida, que a gente aceite. Isso vai fazer bem. Isso vai divinizando a nossa vida. A vida vai ficando melhor, vai ficando mais bonita. Então, creiamos. Não sejamos como os discípulos que tiveram dúvidas. Sim, esse caminho funciona. Sim, esse caminho vale a pena. Nos despojemos, então, de qualquer preconceito que a gente possa ter com a ternura, com o amor, com a misericórdia, e vamos assumir isso para a nossa vida. Tem gente que tem vergonha de falar até de falar do Evangelho, de fazer uma opção pautada em cima do Evangelho.
Eu não vou fazer isso porque o Evangelho me manda fazer de outro jeito. Entender, gente, o Evangelho é a regra de vida, né? Bom, é isso. Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça. Ele subiu, mas subiu nos chamando para subir na vida. E subir na vida a gente sobe vivendo o amor e a ternura. Sejamos outros Cristos na terra e continuemos a missão dele, que agora cabe a nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.